Dia pessoal, conforme comentei na aula para vocês, nós temos que fazer uma aula assíncrona neste sábado. Eu demorei um pouco para gravar, tive alguns problemas, resolver algumas situações e acabou ficando para agora, mais tarde, para fazer essa aula. De imediato eu passo a resolver os exercícios que eu propus para vocês. Os exercícios do capítulo 2. Primeiro deles, capítulo 2. Primeiro deles diz, saiu fora de foco a câmera. Deixa eu ajustar aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. E agora ajustou. Agora ajustou. Então, conforme eu estava falando, temos que resolver os exercícios que eu propus para vocês. Primeiro exercício. Durante um espirro, os olhos podem se fechar por até 0,5 segundos. Então, nós temos o tempo, intervalo de tempo de 0,5 segundos. Está no Sistema Internacional. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora e espirra, então nós temos uma velocidade média, 90 km por hora. Há uma mistura de unidades, aí está em km por hora e o tempo está em segundos. Então aqui o tempo está em horas nesse de baixo. Então mais fácil é converter para o Sistema Internacional. O quilômetro está no numerador, então a gente faz uma conversão encadeada. Um quilômetro tem 1000 metros. 1000 metros dividido por 1 quilômetro. Eu consigo cortar o quilômetro e sobra metro. A hora, vamos deixar a hora aqui no denominador. Eu vou escrever assim, quilômetro por hora. Em uma hora tem 3.600 segundos. Então aqui 3.600 segundos. Tá invertido. Uma hora, 3.600 segundos. Dá para cortar a hora com hora e sobrou metros por segundo. Se a gente for dividir, cortar os zeros aqui desse número com esse aqui embaixo, dá para cortar assim, até que dá para cortar esse zero e botar uma vírgula assim. Então, quando eu quero passar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu pego o valor e divido por 3,6 e isso já vai dar a velocidade em metros por segundo. Portanto, 90 dividido por 3,6 dá 25 metros por segundo. Então a pessoa espirra e leva 0,5 segundos os olhos fechados. Quanto que vai se deslocar? Então, lembrando, num movimento unidimensional, vamos pensar a direção x, velocidade média é o deslocamento, ΔX, por ΔT. Colocando os valores, velocidade média 25 metros por segundo, igual o deslocamento, que é o que eu quero saber, dividido pelo intervalo de tempo de 0,5 segundos. Então aqui, quando eu vou procurar o deslocamento, o 0,5 passa multiplicando. ΔX é 25 metros por segundo vezes 0,5 vezes 0,5 segundos. Ou seja,
ΔX é igual a 12,5 metros. O Halliday arredonda para 13 metros de distância. Então, no espirro, tem que cuidar para não fechar os olhos por tanto tempo assim, porque em 13 metros de deslocamento é suficiente para causar um acidente. Tá bem? No exercício de número 2, capítulo 2, é para calcular a velocidade média em duas situações. Na situação A, você caminha 73,2 metros, então delta x1 de 73,2 metros, com uma velocidade de 1,22, então V1, 1,22 metros por segundo. Depois, a velocidade muda, tá? E o deslocamento também é outro. Tá? Depois, você corre uma distância de 73,2 metros com uma velocidade V2 que não está explícito aí no livro, teve um erro de impressão. Eu tive de ir para a internet para procurar o exercício corretamente. A velocidade que aparece aí tem que ser 3,05 metros por segundo. Tá? Então são dois deslocamentos. Primeira parte, nós temos um delta x1 e uma velocidade v1, tá? Velocidade média. Segunda parte do movimento, nós temos um deslocamento x2 e a velocidade é v2. Percebam que para calcular a velocidade média de todo o movimento, a gente vai ter que somar os deslocamentos, delta x1 mais delta x2, e dividir pelo intervalo de tempo que levou para todo o movimento. Então, primeiro a gente vai pegar esses dois, achar o intervalo de tempo para a primeira parte do movimento. Vamos pegar esses dois e vamos achar o intervalo de tempo para a segunda parte do movimento e depois vamos calcular a velocidade média envolvendo os dois deslocamentos, tá? Então aqui velocidade média vai ser o delta x1, o deslocamento 1 mais o deslocamento 2, dividido pelos intervalos de tempo, delta t1 mais delta t2. Então primeiro vamos achar os tempos. Tá? Da definição, velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Nós sempre vamos achar o tempo como sendo o deslocamento pela velocidade. Vamos calcular o delta T1. Delta T1 é o delta x1 pela velocidade v1. Então, 73,2 metros por 1,22 metros por segundo. Setenta e 73,2 dividido por 1,22 dá 60 segundos. Delta T2 é o delta x2, deslocamento x2 pela velocidade v2, 73,2 por 3,05, que era um valor que não estava informado no exercício, e sem ele a gente não conseguiria resolver. Tá? 73,2 dividido por 3,05 dá 24 segundos. Agora que a gente tem os tempos e a gente sabe os deslocamentos, a gente vai usar nessa equação aqui em cima. Então aqui 73,2 mais 73,2
dividido por 60 segundos mais 24 segundos. Então, 73,2 vezes 2 dá 146,4 dividido por 84 segundos. Ou seja, 1,74 metros por segundo. Metros por segundo. Isso responde à letra A. Na letra B, nós temos também duas situações. Você caminha 1 minuto, então agora nós temos o intervalo de tempo. Você caminha 1 minuto, então delta T1 é 1 minuto. Já vamos passar para o sistema internacional, 60 segundos, com uma velocidade de 1,22 metros por segundo. Então vai dar a mesma resposta que tinha antes aqui. 60 segundos, então andou 73,2 metros. E depois corre por 1 minuto, agora é diferente. Então agora o delta T2 é 1 minuto. 1 minuto, ou seja, 60 segundos, com uma velocidade de 3,05 metros por segundo. Então antes era 24 segundos aqui, então ele vai andar mais do que 73,2. A hora de fazer a conta ainda é a mesma situação. Aqui nós temos V1. E vamos precisar do deslocamento 1. Então, como a velocidade é o deslocamento pelo tempo, nós vamos precisar dos dois deslocamentos, uma vez que a gente tem a velocidade e o tempo. Então, o deslocamento é a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, delta x1, deslocamento 1, é V1 vezes delta T1. 1,22 vezes 60 segundos dá 73,2. 73,2 metros. E o deslocamento 2 vai ser a velocidade média 2 vezes o intervalo de tempo 2, 3,05 vezes 60 segundos, 3,05 vezes 60 segundos, que dá 183 metros. Agora, na hora de calcular, velocidade média vai ser 73,2 mais 183, dividido pelo intervalo de tempo, 60 segundos na primeira parte, mais 60 segundos na segunda parte. Então, 73,2 mais 183, 256,2 dividido por 120 segundos, dá 2,135 metros por segundo. Espero que tenha acertado, embora tenha aí um dado faltando no exercício. Exercícios bem simples que envolvem velocidade média. Na realidade, buscar a relação entre deslocamento, velocidade média e tempo. Na sequência, temos o exercício de número 3.
o exercício de número 3, onde diz que um automóvel viaja numa estrada retilínea por 40 km, então temos um deslocamento 1, 40 km, a 30 km por hora. Então nós temos a velocidade média 1, 30 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 quilômetros, com uma velocidade 60 km por hora. Aqui não há mistura de unidades. Se a gente quiser trabalhar em quilômetros por hora, vai ficar mais fácil, então a gente vai usar o sistema que está aparecendo aí, com essas unidades mesmas que tem aí. Tá? Então, de novo, nós temos dois intervalos bem distintos. Uma parte com V1, deslocamento delta x1 e o tempo delta t1, tá? Delta t1, e a segunda parte com uma velocidade v2, deslocamento x2, intervalo de tempo delta t2. Lembrem que para achar o tempo, ele vai ser o deslocamento dividido pela velocidade. Então o delta t1, primeira parte do movimento, é deslocamento 1 por v1. Ou seja, 40 km dividido por 30 km por hora. Isso vai dar 4/3, e é 1,33. Agora o tempo está em horas. O intervalo de tempo na parte 2 do movimento é o deslocamento 2 pela velocidade 2, que vai ser 40 km por 60 km por hora. Então vai dar um intervalo de tempo que é 40 dividido por 60, 0,666, vamos arredondar 0,67 horas. Então a velocidade média, que é o deslocamento 1 mais o deslocamento 2, dividido pelos intervalos de tempo, vai ficar 40 quilômetros mais 40 quilômetros dividido por 1,33 horas mais 0,67 horas, o que dá 2 horas no denominador, e em cima 40 mais 40 é 80. 80 dividido por 2 dá 40 km por hora. Esta é a velocidade média, portanto responde a letra A. Na letra B, pede a velocidade escalar média. Então, como a velocidade escalar média é a distância total percorrida pelo intervalo de tempo, e ele percorreu 80 km em 2 horas, a velocidade escalar média tem o mesmo valor do que a velocidade média. Tá? Caso excepcional, se por acaso o automóvel voltasse, o carro voltasse a uma certa distância, já uma fica diferente da outra. Tá? Então aqui a velocidade escalar média é a distância total pelo intervalo de tempo. Então a distância total é 40 km mais 40 km por 2 horas. Ou seja, velocidade escalar média é 40 km por hora.
O Halliday, nesta letra aqui, ele coloca um sinal de mais para garantir que o movimento é para a direita. Tá? E aqui é uma velocidade, em princípio, vetorial, tem um sentido. Quando a velocidade for para a direita, ela fica positiva. Quando a velocidade for para a esquerda, ela é uma velocidade negativa. Tá? E o sinal de menos dá o caráter vetorial para esta velocidade. Tá? E a velocidade escalar média não tem sinal, porque ela é a distância total pelo tempo. Como a distância total nunca vai ser negativa e nem o tempo vai ser negativo, essa aqui vai ser sempre um valor numérico positivo. Tá bem? No exercício de número 4, um carro sobe uma ladeira com uma velocidade constante, 40 km por hora. 40 km por hora. E desce a ladeira com a velocidade constante de 60. Nós vamos ter aqui uma distância que ele percorreu. Vamos chamar essa distância total aqui de ΔX. Depois ele vai descer a ladeira com 60 km por hora. Tá? O que ele quer saber? A velocidade escalar média da viagem de ida e volta. Tá? Nós precisamos do tempo, então tempo de subida, ΔT de subida, vai ser igual a o ΔX dividido pela velocidade de subida. ΔX a gente não sabe, vamos deixar aqui. ΔX por 40. Vamos pensar um tempo em hora, tá? 40 km por hora. Nós precisamos do tempo de descida, que vai ser ΔX por velocidade de descida, que é 60 km por hora. Se a gente quer a velocidade média, ou a velocidade escalar média, ela vai ser a distância percorrida, distância total, pelo tempo. Distância total, então, foi ΔX na subida, mais ΔX na descida, dividido pelos tempos, que é ΔX por 40 mais ΔX por 60. Tá? Temos que resolver. Podemos tirar o mínimo múltiplo comum aqui da parte de baixo, tá? Entre 40 e 60. Vai dar 2 na 3, 8. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 24. 5 vezes 24 é 120. Tá? Então, aqui no denominador, a gente fica com 120 de mínimo múltiplo comum. Vai ficar 120 dividido por 40 é 3. Vão ficar 3 ΔX mais 120 dividido por 60 é 2. Mais 2 ΔX. E aqui em cima tem 1 ΔX. Tá? Faz a divisão de duas frações. Inverte o denominador. Tá?
3 ΔX mais 2 ΔX é 5 ΔX. Então a velocidade escalar média vai ser igual a ΔX vezes 120 dividido por 5 ΔX. Dá para cortar o ΔX, sobra 120 dividido por 5, que é 24. ΔX, 2 ΔX. Eu tinha feito antes, achei valor diferente. Eu só conferir aqui. E 20. Eu só dar uma conferida aqui que eu acho que não está fechando o resultado. Alguma coisa que não deu certo aí. Sim, aqui que está errado, ó, pessoal. Agora eu me dei por conta aqui, estava olhando minhas contas. Aqui, ΔX mais ΔX é 2 ΔX. Então aqui tem um 2 aqui na frente. Ao invés de dar 24 como tinha feito a minha conta, vai dar 2 vezes isso. 48 km por hora. Agora tá certo. ΔX mais ΔX dá 2 ΔX. Bom, os exercícios que eu havia proposto para vocês eram esses. Espero que vocês tenham conseguido esclarecer as dúvidas. Sempre para a velocidade escalar média, a gente vai contar com situações onde é dada a velocidade, a distância e achar o tempo. Ou ao contrário, um dos problemas que eu vou encaminhar para vocês fazerem como tarefa é pensar 3 intervalos. Um primeiro com velocidade V1, uma distância ΔX1, um segundo com uma velocidade diferente, V2 ΔX2. Eu vou dar a distância total aqui, ΔX, e vou dar um horário na situação tipo assim, precisava fazer uma consulta em 3 de maio, saí às 8 horas da manhã, a consulta era às 11. Claro que é uma distância bem menor, né? Vamos pensar que fosse às 11. Aí a primeira parte eu fiz a 20 km por hora, aqui andei 40 km a 20 por hora. Hoje tive problema no carro, andei 60 km por hora, uma distância de 40 km. Eu nem sei se dá 40 km daqui até 3 de maio. Uma outra parte eu andei com uma velocidade menor porque tive problema mecânico. Qual a velocidade que eu preciso ter aqui nessa terceira parte para chegar no horário da consulta aqui? Então dá para achar os tempos na primeira parte, tempo na segunda parte, dá para achar a distância na terceira parte. E como tem a distância, dá para saber qual é o tempo que eu preciso utilizar na terceira parte. E aí acha a velocidade média, pegando o deslocamento dividido por esse tempo. Vamos propor isso. Vou montar um aí, vou colocar como tarefa para vocês resolverem. Na sequência, a gente precisa ver os conceitos de velocidade instantânea e aceleração média
e ainda a aceleração instantânea. Tá? Conceito de velocidade instantânea, que é aquela que a gente tem no velocímetro do carro. Ela é definida como a velocidade, como o próprio nome já diz, para cada instante de tempo. Então não é para um intervalo de tempo. Tá? Se for para um intervalo de tempo, nós usamos a velocidade média. Se a gente pensar num movimento unidimensional, em uma dimensão, a gente tinha que a velocidade média era o deslocamento pelo intervalo de tempo. Como a gente quer uma velocidade instantânea, e você já conhece o cálculo diferencial e integral, a velocidade instantânea, que vai ser simplesmente chamada de V, vai ser o limite desta razão, ΔX por ΔT, quando o tempo for um tempo muito pequeno, quando o tempo tender a zero. Esta definição de velocidade instantânea nos leva a uma derivada. Então é a derivada da posição em função do tempo. Tá? Então aqui antes era um deslocamento, era um intervalo, uma diferença entre duas posições. Agora nós temos aqui a derivada da posição em função do tempo. A gente só consegue achar a velocidade instantânea se a gente souber a função posição. Tá? Isso a gente vai tomar como exemplo o exemplo do próprio livro do Halliday, que está na página 21, mas lá já calcula a aceleração instantânea. Então deixa eu pegar um outro aqui. Tá? Vamos supor que um móvel se movimenta de acordo com x igual 40 menos 4t mais 2t ao quadrado. Vamos pedir a velocidade instantânea, ou simplesmente a velocidade, para t igual 2 segundos e letra B para t igual 4 segundos. Então nós temos a função horária das posições. Teria aqui simplesmente dizer qual é o sistema de unidades. Em geral, vai estar escrito a distância, a posição sendo dada em metros e o tempo em segundos. Tá? Então faltou escrever isso aqui nesse enunciado. Vamos pensar que Sistema Internacional de Unidades, vamos botar aqui assim no finalzinho, SI, Sistema Internacional de Unidades, velocidade vai ser a derivada de x em função de tempo, a derivada da posição, lembrando, derivada da constante dá zero, tá? Então derivada de 40 é zero, derivada de menos 4t é menos 4, e a derivada de 2t ao quadrado é 4t. Lembrem que a derivada de uma função potência, uma função exponencial, uma função de um expoente,
é dada por, primeiro, derivada de uma constante em relação ao tempo, é zero. Derivada de uma função do tipo a t elevado na n em relação ao tempo, desce o expoente, fica n vezes a, t elevado na n menos 1. Tá? Então aqui, t é elevado na 1, então é menos 4 vezes o t elevado na 1, fica 1 vezes menos 4 vezes t na 1 menos 1, que é t na 0. T na 0, some o número, e no segundo caso, desce o expoente 2 vezes o 2, vezes t na elevado na 2 menos 1. Então é t elevado na 1. Menos 4 mais 4t. Então na letra A, pede para t igual 2 segundos. Vamos ver, para t igual 2 segundos, é menos 4 mais 4 vezes 2. Tá? 4 vezes 2, 8, menos 4. Velocidade para t igual 2 é 4 metros por segundo. Na letra B, vou colocar aqui em cima, o tempo vale 4 segundos, então V para 4 segundos é menos 4 mais 4 vezes 4. É só substituir o t pelo tempo que foi colocado no enunciado. Então, 4 vezes 4, 16. 16 menos 4 dá 12. Então, a velocidade para t igual a 4 segundos é 12 metros por segundo. Tá bem? Em termos gráficos, a gente consegue interpretar a derivada como sendo a inclinação da reta tangente à curva. Tá? Então, se a gente tivesse um gráfico, uma função desse tipo aqui, uma função é uma função quadrática, uma função de segunda ordem, de segundo grau, tá? Com a concavidade voltada para baixo. Aqui a gente tem o mais 2t ao quadrado. Então, a gente poderia pensar o que foi feito para calcular. Aqui nós colocamos a posição, aqui x e aqui t. Vamos supor que fosse uma função assim. Se eu quiser a velocidade média entre este t1 e um t2 aqui adiante, a velocidade média, eu pego esta linha e une os dois pontos. Esta inclinação vai dar a velocidade média. Por quê? Porque envolveu dois intervalos de tempo. Se eu quiser a velocidade instantânea, nesses dois pontos aqui, eu vou pegar a reta tangente ao ponto. E aqui vai dar a velocidade para t igual a 1. E aqui vai dar a velocidade para t igual desculpe, t2, né? T1 aqui, t2. T1 e t2. Tá? É só calcular a inclinação da reta tangente. Então a reta tangente ao ponto dá a velocidade instantânea. Velocidade instantânea. A inclinação da reta, tá, pessoal? A inclinação da reta. Então, nesse caso aqui,
teria uma velocidade positiva nesta parte e aqui uma velocidade negativa, porque a inclinação é negativa. A inclinação está apontando para baixo, enquanto que essa aqui a inclinação está apontando para cima. Num ponto aqui em cima, onde a reta tangente fosse horizontal, a velocidade é zero. Por quê? Porque a inclinação é zero. Tá? Então, aqui nesse ponto aqui, P é igual a zero. E aqui nós teríamos um tempo, sei lá, telinha. Velocidade igual a zero. Tá bem? O livro faz um desenho da situação de um elevador. Na página 18, um gráfico de um elevador, depois de passar algum tempo parado, começa a se mover para cima e depois para novamente. Então o gráfico que aparece tem os valores ali, tá, pessoal? É um gráfico assim, aqui ele pensou X, embora poderia ter pensado Y. Ele faz este movimento assim, uma curvinha, depois desse ponto ele anda em linha reta, depois lá em cima ele faz uma curvinha e vai para a horizontal. Tá? Esses pontos aqui ele tem o valor, aqui equivale a t igual a 3, t igual a 3 segundos, e a altura aqui vale x igual a 4. Tá? Indica aí na figura que aqui vale 4. X igual a 4 para t igual a 3, 4 metros, tá? Depois lá em cima, o x é 24 metros. 24 metros. E o tempo é 8 segundos. 8 segundos. Tá? O que ele pergunta? Podemos determinar a velocidade em qualquer instante calculando a inclinação da curva de x de t nesse instante. Tá? Então aqui de 0 a 3, a gente poderia pegar a tangente aqui para achar a velocidade instantânea neste ponto ali. Tá? E de 3 a 8, como é um intervalo de tempo, a gente consegue achar a velocidade média nesse instante aqui. O livro faz a conta para essa velocidade média, ou a velocidade entre 3 e 8, instantânea em qualquer ponto aqui, tá? Ficou constante. Tá? Vai ser 24 metros menos 4 metros por 8 segundos menos 3 segundos. Vai ficar 20 dividido por 5, que é 4 metros por segundo. Tá? Ele não fala da velocidade instantânea. Fala. Ele tem o gráfico e ele tem os pontos ali, tá, pessoal? Então, quando mostra o gráfico da velocidade, aqui a velocidade ficou constante e aqui a velocidade vem aumentando, tá? Vem aumentando porque a inclinação vai aumentar até chegar lá. Depois aqui a inclinação vai ficando menor até chegar a zero. Então, ele também mostra o gráfico da velocidade em função do tempo. Tá? Então, entre 0 e 1 segundos, a velocidade é 0.
aqui 1 segundo. Depois, de 0 até 3, de 1 até 3, a velocidade vai aumentando até o valor de 4 metros por segundo. Depois ela permanece constante em 4 metros por segundo. Agora está aparecendo esta linha aqui. Permanece constante ao longo desta linha em 4 metros por segundo. O tempo chega a 8 segundos. Depois ela começa a cair até 0. Tá? Vai caindo. Depois ela é 0. Aqui ele coloca o valor como sendo 9. 9 segundos e caiu a 0. Então, velocidade instantânea é a velocidade para cada instante de tempo. Se ela for constante, aqui a gente poderia ter pensado na velocidade média, entre um intervalo de tempo de 3 a 8 segundos. Se ela é constante, a velocidade instantânea é a mesma do que a velocidade média. Tá? Se não for constante, aí tem que estar calculando o limite para depois poder fazer o cálculo. Uma observação importante aqui dessas duas situações apresentadas nesses gráficos é que a gente também pode estudar o movimento onde a velocidade varia em uma linha reta com o passar do tempo. Tá? Este tipo de movimento onde a velocidade varia constantemente com o passar do tempo é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, ele vai ter uma aceleração constante nessa porção aqui e nesta porção aqui que está inclinada. Enquanto que aqui onde ela está inclinada com inclinação igual a 0, a aceleração vai ser 0. Então o próximo passo é definir para vocês a situação onde a velocidade muda e a grandeza que a gente passa a estudar é a aceleração média. Tá? Então, a aceleração é uma medida da rapidez com que uma velocidade varia. Primeiro, aceleração média. Representado por um A e um Mzinho. Tá? A aceleração média vai ser a variação da velocidade instantânea pelo intervalo de tempo. Ou seja, V final menos V inicial dividido por T final menos T inicial. E aqui em cima são velocidades instantâneas, tá, pessoal? Não são velocidades médias. Se a gente quisesse fazer a conta para este pedaço aqui, onde eu falei que a aceleração era constante, a velocidade saiu de 0 e foi até 4. Então, para este pedaço ali, velocidade final é 4 metros por segundo. Velocidade inicial é 0. O intervalo de tempo é 3 segundos menos 1 segundo. Então vai dar uma aceleração média de 4 dividido por 2. 2 metros por segundo. Ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade do Sistema Internacional de Aceleração. Então, velocidade é dada em metros por segundo. Velocidade média também é dada em metros por segundo no Sistema Internacional.
pode ser utilizado o quilômetro por hora em alguns exercícios. A aceleração média, ou a aceleração, que a gente já vai ver na sequência, é dada no Sistema Internacional de Unidades metros por segundo ao quadrado. E se a velocidade estiver em quilômetro por hora e o tempo do intervalo de tempo em segundos, a gente poderia ter uma unidade mista, que é a aceleração em quilômetros por hora por segundo. Tá? Quilômetros por hora por segundo, ou ainda ter quilômetros por hora ao quadrado. Tá? Algumas vezes aparecem nos exercícios essas unidades mistas aí. Como a gente já sabe converter unidades pela conversão encadeada, então fica fácil fazer a conversão e não misturar as unidades aí na hora de fazer as contas. Tá? A aceleração média é dada por isso, e se nós precisarmos da aceleração instantânea, a gente já viu que tem que tomar o limite de um intervalo de tempo bem pequenininho. Então aqui é ΔV por ΔT, aceleração média, a aceleração instantânea vai ser dada simplesmente por A, limite, quando ΔT tende a zero, ΔV por ΔT. Como a velocidade era uma derivada da posição em função do tempo, isto aqui é a mesma coisa que a derivada da velocidade em função do tempo. Como o V era a derivada da posição em função do tempo, a gente ficaria aqui com dx dt, ou seja, a aceleração instantânea é a derivada segunda da posição em função do tempo. Tá? Vamos fazer o exemplo do Hardy, tá? Agora sim, aquele da página 21. Então, na página 21, tem uma função posição que é dada por x igual 4 menos 27t menos 27t mais t ao cubo, onde o tempo é dado em segundos e o x é dado em metros. O que ele pede? Na letra A, determine a função velocidade e a função aceleração. Tá? Então, lembrando, velocidade é derivada da posição em função do tempo. Então, se eu quero a velocidade, vai ser dx dt, derivando o 4 dá zero, porque é derivada da constante. Derivando menos 27t fica menos 27. Derivando t ao cubo fica mais 3t ao quadrado. Então essa é a função velocidade. E se eu quero a função aceleração, eu vou derivar a velocidade em função do tempo. Vou derivar esta função aqui. Derivada de menos 27 é zero. E derivada de 3t ao quadrado, desce o 2. 2 vezes 3, 6. T na 2 menos 1. T na 1. Então fica 6t. Nós temos aí a função velocidade e a função aceleração. Tá? O que a gente pode fazer é calcular a partir daí algumas situações. Deixa eu ver a sequência do exercício, que eu só imprimi a primeira página. Tá? Ele pede
velocidade. Deixa eu ver o que mais que ele pede aqui. Vamos voltar lá. Estava lá adiante. Achamos a velocidade, achamos a posição. Ele faz a pergunta: existe algum instante para qual a velocidade é zero? Está na letra B. Pergunta para qual instante, para qual t a velocidade é igual a zero. Tá? Então, pegando a equação da velocidade, a gente fica com 0 igual a menos 27 mais 3t ao quadrado. Dá para passar o 3t para o outro lado. Menos 3t quadrado igual a menos 27. Sinal de menos dá para multiplicar por menos 1 dos dois lados da igualdade. Fica t quadrado igual a 27 por 9, desculpe, por 3, que é 9, que é 9. Então, o t é igual a mais menos 3 segundos, sendo que para nós não serve o sinal de menos. Tá? T vale 3 segundos. Então, em t igual a 3 segundos, a velocidade é zero. Tá? Para t igual a 3 segundos, a aceleração vai ser 3 vezes 6, 18 metros por segundo ao quadrado. Tá bem, pessoal? Eu vou escolher alguns exercícios aí para vocês e depois eu coloco no SIGA-A qual que eu quero que vocês resolvam, tá? Vai ser exercícios que envolvem aí a questão da velocidade média, também a questão da velocidade instantânea e da aceleração média e aceleração instantânea. Tá? O único exemplo que nós temos do dia a dia, onde o movimento tem uma aceleração que permanece constante, pelo menos nos dias do dia a dia, na prática mesmo, é o exercício, é a situação de queda livre, tá, pessoal? E o que a gente vai ver é que quando um corpo cai próximo à superfície da Terra, ele cai com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é constante para qualquer ponto da trajetória, desde que a gente despreze o efeito da queda do corpo, do atrito do corpo com o ar. Tá? Então a gente vai estudar esses movimentos com aceleração constante a partir da próxima aula. Vamos resolver algumas situações. Vai aparecer um conjunto com 5 equações para o movimento com aceleração constante. E a partir daí a gente começa a trabalhar situações de movimentos, ora com velocidade constante, ora com aceleração constante, ora calcular uma velocidade instantânea, calcular uma aceleração média, uma aceleração instantânea, resolver os exercícios, buscar soluções para algumas situações que aparecem aí no livro. Tá bem? Eu vou colocar no SIGA-A quais são os exercícios que eu quero que vocês resolvam. Tá bem? Tenham um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.